Boa noite. Já estou em falta aqui há alguns dias, né? Alguns amigos têm me cobrado mais live, mas eu estava com um pouco de dificuldade aí de saúde, mas eu estou retomando aqui hoje. Em linhas gerais, os vídeos que eu tenho produzido, eles falam de pensar a recuperação. Se fosse para dar um título a esses vídeos, seria pensar a recuperação. E aí, nesse âmbito geral de pensar a recuperação a partir dos 12 passos, a partir da tentativa de entender as nuances da doença, a maneira com que as pessoas vivem a doença, de que maneira a doença de cada um se manifesta. E aí, quando você tem muitos anos de apreciação do problema, quando você tem assim contato com muitas pessoas de todo tipo, né? Pessoas que estão chegando para uma vida limpo de álcool e outras drogas, pessoas que já estão na caminhada há alguns anos limpos, e pessoas que estão há muitos anos limpos. Então, durante muitos anos, viver dentro desse ambiente vai dando uma experiência, uma manha, e algumas coisas poderiam ser ditas. Por exemplo, que a doença ela é uma só, e que a doença ela tem características iguais, tem comportamentos ou maneiras de ser que são assim impressionantemente parecidas. Quer dizer, um fato assim notório que eu tenho observado já há muitos anos é que as pessoas chegam para uma vida limpo e quando elas começam essa vida que sonharam, que quiseram, que foi também um sonho de familiares e pessoas próximas, elas ficam muito felizes, um pouco, às vezes, incomodadas pela fissura ou pela obsessão, mas aqueles que conseguem se manter limpos, eles se cercam de cuidados para não recair, não voltar às drogas, porque sabem o quanto difícil é para retomar uma vida limpa. Há pessoas que assim, com alguns anos, recaem e depois entram numa dificuldade muito grande de conseguir retomar aquilo que tiveram. Sofrem muito, sofrem até mais do que antes de recair, quando usavam drogas antes de ficarem limpos há alguns anos. Então, existe uma coisa em comum entre, assim, a imensa maioria, quase que sem exceção, é de que ingenuamente acredita-se que o problema é drogas. A sociedade enquanto tal, ela repete muito isso. Isso é para substâncias, é o crack, é a cocaína, é o tráfico, e aí ficam no assunto droga. E aí o adicto, como ele faz parte da sociedade, ele limpo, ele vai tender a acreditar também que o problema dele foi droga. Então a questão é usar ou não usar. Se ele usa, ele se complica progressivamente, e se ele para, ele se descomplica. E isso não é verdadeiro. Quando a pessoa consegue ficar em pé e ela acredita ingenuamente que ficando limpo ele está com o seu grande problema resolvido, ela vai ter seguramente problemas na sua caminhada futura dos dias pela frente, em que ele vai tentar ficar limpo e feliz. Então,
é importante acreditar que a doença da adicção, a dependência de álcool e outras drogas, não reside no fato de usar. O fato de usar é um fato aparente, é o que está mais escancarado, né? Dinheiros e roubos e problemas que são referentes à ativa. Então é muito bandeiroso, a pessoa não se cuida mais, e etc. E vive dentro de um estado de obsessão que ela não percebe absolutamente nada à sua volta. E aí, quando ela entra no programa, esse estado obsessivo, que é realmente a doença, vai continuar tentando imperar, dirigir e mandar naquela vida. E a obsessão, ela vai se manifestar na vida de cada um da maneira em que ela for possível naquela vida. Por exemplo, alguns são extremamente violentos, raivosos, outros são ciumentos, outros são deprimidos. E esses quadros gerais que sobram após a parada com as drogas, eles são produto de um interior que está desarrumado. Essa base interior precisa ser arrumada. Então, o que precisa se compreender que quando se para de usar drogas, álcool e outras drogas, o estado de desarrumação ele vai ficar um pouco escondido pela alegria do milagre que está acontecendo. Durante 1 ano, 2 ou até um pouco mais ou menos, a pessoa vai ficar feliz porque ela não usa e vai fazer grandes falas e que realmente vão impressionar principalmente as pessoas que não têm conhecimento do problema e vão falar, oh, que maravilha, e etc. E aí vai chegar um momento em que toda a periferia daquele que parou vai acostumar, olhar para ele e falar realidade. E surrado pelas dificuldades que vêm do seu interior e que exigem posturas raivosas, ciumentas, separações ingênuas, irresponsáveis, por não haver paciência e esforço para que as coisas possam melhorar. Nada vai ficar melhor ao longo dos anos só porque aquele que se drogava parou de drogar, aquele que bebia parou de beber. Algumas questões materiais vão enganá-los, coisas que eles vão adquirir, comprar, conseguir, eles vão se enganar com isso. E algum prestígio vai sair disso, mas lá dentro só ele sabe que tem um monte de coisa que precisa ser encarada de frente, resolvida, entendida, aceita ou superada. Então, tem uma frase que hoje, inclusive, eu botei na minha rede social. A vida é movimento. E se a pessoa envelhecer no modo antigo, se ela envelhecer no modo antigo, a doença que está lá dentro, que criou a necessidade de buscar algum tipo de satisfação para combater o estado de desconforto daquela vida, quer dizer, aquela busca pela droga vai continuar a partir de outras buscas e de outras coisas. Portanto, tem que se trabalhar o homem velho. Quando eu coloco aqui que a vida é movimento, foi o fato de ficar parado durante anos dentro daquilo que pensava-se solução para as insatisfações que reinavam na vida, que foi usar drogas. Durante anos ficou-se usando drogas ou bebendo e até durante um tempo inocentemente achando-se resolvido a partir dessa ação de uso. E isso foi uma grande mentira que o próprio dependente contou a si mesmo. Mesmo que
ele tenha se contado essa mentira, no fundo, lá no fundo, ele mesmo nunca acreditou. A vida é movimento e envelhecer no modo antigo é progredir na doença. Se eu estava parado no período das drogas, eu continuei adoecendo a partir dessa coisa de não movimentar, não permitir que outras pessoas falassem comigo e a partir da fala delas tivesse um eco do qual pudesse nascer a possibilidade do socorro. Então, o que é o modo antigo? O modo antigo é quando o adolescente, ali pelos poucos anos, ele dá a primeira bola ou toma a primeira bebida e ele vai achar naquilo uma transformação fundamental e tentar repetir aquilo. E a repetição vai fazer com que ele pare diante de uma solução que são as drogas e que, na verdade, nunca foram solução nenhuma. E quando ele permanece durante anos dentro desse processo de adoecimento, ele vai precisar parar. E quando ele para, ele precisa, na maior urgência possível, assimilar um programa seriamente, um programa que possa desintocar a sua doença há tantos anos escondida, e a doença no sentido de ser irreal, ser uma farsa que viveu, ou pensava que vivia, ou chegou a muitos num estado de profunda miserabilidade. Então, outra frase que eu criei hoje também, que eu acho muito significativa: os ecos que alimentaram a vida não deveriam ser os mesmos que alimentaram a morte. Os ecos que alimentam a vida não deveriam nunca ser aqueles que alimentaram a morte. Que ecos, que falas, que energias, que movimentos foram aqueles que alimentaram uma vida de morte? Poucas chances, ou talvez nenhuma possibilidade. Uma vida em que vislumbrava na frente de si mesma apenas a miséria progressiva e talvez uma morte prematura, ocasionada pelas próprias mãos ou ocasionadas pelo efeito colateral da vida desregrada que foi vivida. Então, quais são os ecos? Os ecos que alimentam a vida deveriam ser os mesmos que não deveriam ser os mesmos que alimentaram a morte. O que alimentou a morte? A doença, uma maneira de ser que não se adaptava ao mundo e à vida, não se adaptava às pessoas, uma maneira de ser que atolava progressivamente no egoísmo suicida e que fatalmente terminaria mal. E os ecos que deverão alimentar a vida têm que vir de um programa ou de pessoas que o têm, e tem que vir de falas novas. Aquilo que ainda eu preciso, ainda está na boca do outro, o outro ainda não disse. Eu preciso chegar perto para ouvir o que ele fala, para poder assimilar também para a minha vida, copiar e colar, para poder viver de um jeito melhor. Se eu desconfiar que pessoas que estão limpas com mais tempo e fizer a mesma coisa que elas estão fazendo, abrir a mente para que elas me falem o que fazem para viver melhor, eu também seguramente vou conquistar qualidade de vida também. Então, os ecos que alimentam a vida
de alguém que dependeu de álcool e outras drogas devem ser ecos que fazem com que a vida seja atropelada pelo desejo de cada dia ser uma pessoa melhor, tirando de si, aliviando de si mesmo situações e tensões apodrecidas e velhas que moram dentro daquele ser. É importante que, ao escolher uma vida nova, é importante que não se acredite ingenuamente que vida nova é viver sem drogas. Viver sem drogas é uma oportunidade para poder crescer e entrar num estado de movimento restaurador e que possa levar a vida para patamares de satisfação consigo mesmo nunca antes nem imaginados. É isso. Estou chegando aqui ao final do meu tempo de fala e quero agradecer a vocês aí, né, que estiveram comigo aqui, que estão comigo. Daqui a pouco talvez eu abra uma live para a gente bater papo e poder dizer boa noite a todos vocês que estão me dando a honra de estar ouvindo essas palavras que eu estou dizendo. Essa live vai lá para a conta do YouTube, Sergio.Murilo. Vão lá, se inscrevam, compartilhem, apertem lá o sininho para poder receber o aviso quando tiver live nova lá na conta, Sergio.Murilo, lá no YouTube. Um grande abraço a todos vocês e um abraço especial aí para o povo de Machado, Roberto, meus queridos amigos aí de Machado, por quem também, como muitas outras pessoas, eu tenho um grande apreço e me dedicam uma amizade tão maravilhosa. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima live.